Vamos lá, galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o rombo fiscal registrado pelo governo que bate recorde dos últimos 20 anos que aconteceu agora em fevereiro. Foi um recorde de 58 bilhões de negativo. E com esse número nós vamos falar um pouquinho para onde a economia brasileira está indo e como isso afeta cada um de nós. Esse péssimo resultado das contas do governo em fevereiro aconteceu apesar do aumento da arrecadação, que somou 186 bilhões, quer dizer, um recorde histórico. O governo nunca arrecadou tanto, nunca tinha tantos impostos, nunca tirou tanto das empresas, das pessoas, como agora. Isso 29 bilhões em relação ao mesmo período do ano passado. Porém, o problema é que as despesas aumentaram mais ainda, totalizando um acréscimo de 41 bilhões a mais. Isso é um aumento de 27% nas despesas. Esses resultados que você vê no mundo econômico, a gente fala déficit primário. Isso quer dizer, isso ocorre quando as receitas com tributos e impostos do governo, eles ficam abaixo das despesas. O famoso fechar no vermelho, use a receita especial, usa o nome que vocês quiserem. Só que tem um porém. Quando a gente fala primário, quer dizer que não é considerado nem os gastos e os pagamentos dos juros da dívida pública que o governo tem. Tipo, não é considerados os juros que cobra do cheque especial porque você está usando ele todo mês. Então, déficit primário é sem isso. Agora, só para conhecimento geral, se as receitas eles superam as despesas, isso chama superávit primário. Só isso, bem simplesinho, ok? Então, os números de fevereiro eles também foram impactados pelo pagamento de 30 bilhões de precatórios. Então muitas pessoas falam, mas é por causa do precatório, tá? Vamos entender. Mesmo com precatórios, o 100 ia fechar no vermelho. Mas culpar os precatórios é ao mesmo jeito que uma pessoa, ele culpa o pagamento do IPTU da casa dele como motivo porque ele fechou o mês no vermelho usando o cheque especial. É a mesma desculpa que não vale. Só que isso é déficit primário e o buraco é bem mais embaixo. Por quê? Porque se a gente vai falar de outro déficit que chama déficit nominal. E esse déficit nominal, quando a gente coloca também os juros que o governo paga pela dívida que ele tem. Você sabe que a gente tem dívida trilionária, estamos falando de dívida de 8,2 trilhões que o governo brasileiro deve. E ele, obviamente, ele não consegue pagar essa dívida, mas ele paga os juros dessa dívida. Incrível, isso é rolagem de dívida. Então, todo ano ele paga os juros, todo mês os juros dessa dívida. Só isso, ele nunca quita essa dívida. Não só que não quita, ela aumenta. Por quê? Porque se o governo, pensa comigo, é a mesma coisa com uma casa. Eu sei que às vezes as pessoas olham e dizem, mas governo não é igual a uma família. Governo, empresa, família é a mesma coisa. Gastam, ganha, se gasta mais, está com problemas, está usando cheque especial, usa empréstimo, paga juros, se ferra. Ponto. É a mesma coisa, igual, não muda. Única coisa é que o governo não usou o dinheiro dele, ele simplesmente arrecada, ele faz dívidas, ele imprime dinheiro, ele faz muito mais, tem muito mais poder de fazer rolos do que uma pessoa normal, incrível que pareça, mas a filosofia é a mesma. Então tem que aprender. Do mesmo jeito que o governo não administra bem, tem muitas pessoas que não administram bem a casa deles. Então, quando a gente fala da palavra déficit nominal, isso quer dizer que a gente vai incluir também o que o governo gasta com juros, pagando as juros das dívidas dele. Isso, se a gente junta os dois, o rombo é bem maior. Ele chegou para 113 bilhões no mês de fevereiro. E se a gente vai acumular dos últimos 12 meses, o déficit nominal alcançou mais de 1 trilhão de reais. 1 trilhão. Isso é equivalente a 9,24% do PIB brasileiro. Agora, pior ainda. Às vezes tem pessoas que falam, mas o governo ele gasta muito para aquecer a economia. O problema é aqui que está. Não só que o governo ele gasta muito, ele também gasta muito mal. O que isso quer dizer nisso? As principais despesas que o governo tem, eles incluem, obviamente, todos os benefícios previdenciários, gastos com funcionalismo público, como a máquina pública em geral, despesas obrigatórias, Bolsa Família, todas essas coisas. E tem também gastos, obviamente, como investimentos. O tempo todo tem que investir. Tem que fazer novas estradas, infraestrutura, todas as coisas. Senão, com o tempo, igual você não investe na sua casa e na sua empresa, a empresa fica sucateada com o tempo. O país do mesmo jeito, simplesmente isso. E se você vê
todos os analistas, se você entra no site do Tesouro Direto, você vê que há investimentos desse orçamento, dessa arrecadação absurda por mês. O investimento que foi em infraestrutura, investimento para garantir o futuro do Brasil, era praticamente uma parcela pífia do orçamento. E esse é o problema. Que todo o dinheiro vai para manter funcionalismo público, ou máquina pública, os previdência privada e assim vai. Simplesmente isso. Acrescenta nisso que a dívida pública brasileira só aumenta. Por quê? Porque se você fecha no cheque especial, que isso quer dizer que você tem que fazer um empréstimo para poder pagar o cheque especial, para poder rolar a dívida para os próximos meses, para pagar as contas da casa. Quer dizer que a dívida cresce cada vez mais. A dívida cresce, os juros que tem que pagar aumenta. Os juros que tem que pagar aumenta, menos para investimento, menos para programas essenciais. Isso é exatamente o que está acontecendo agora. Além disso, vocês já estão cansados de saber, a questão da previdência, ele representa um grande problema para contas públicas. Só para vocês verem o tamanho do rombo, nos últimos 12 meses, só nos últimos 12 meses, o rombo nas previdência social entre pessoas, funcionalismo, servidores públicos e militares e o restante do setor privado chegou para 400 bilhões. Só nisso nós estamos gastando 400 bilhões e como você sabe que a população brasileira se envelhece, todo ano nós temos mais pessoas idosas, menos pessoas na idade trabalhadoras, quer dizer que esse rombo naturalmente ele cresce ano após ano após ano. E essa é a situação. Por isso que quando as contas do governo simplesmente elas estão desequilibradas, terminamos em déficit, isso simplesmente afeta todos nós. E a conta está chegando, simplesmente isso. Vamos ver algumas coisas. Pedido de recuperação judicial no Brasil, crescemos 68% em um ano no Brasil. Inadimplência no Brasil, chegou a 66,6 milhões de brasileiros que estão endividados no SPC e Serasa. Isso representa alta de 2,8% em comparação do mesmo período ano passado. Investidores brasileiros, eles veem essa quebradeira, eles falam, talvez o Brasil não é um muito bom lugar para deixar meu dinheiro. Desde o começo do ano, os estrangeiros retiraram 22,8 bilhões do B3. Isso quer dizer, o pior resultado que o Brasil tinha nos últimos 4 anos, praticamente metade do dinheiro que eles colocaram no ano passado, eles já tiraram até agora. E para quem acha muitas vezes que são apenas problemas do governo, eu sou assalariado, eu sou isso, não tem nada a ver com isso. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Essas coisas afetam cada um de nós. Porque se o governo está em déficit, isso quer dizer aumento de imposto. Por quê? Porque ele precisa fechar. Então, ele vai pensar, vai faltar 100 bilhões até o final do ano. De onde nós vamos tirar? Essa vai ser a minha melhor vigarice. Ele vai aumentar impostos em cima dos investimentos, em cima do consumo, em cima dos salários, em cima das empresas, em cima do que é poder para tirar dinheiro. Então, isso vai afetar todos nós. Obviamente, quando o governo se endivida, ele tem que emitir títulos públicos. Essa é uma forma que ele imprime dinheiro, quer dizer que ele gera novos títulos públicos, as pessoas compram, então ele se torna credores do governo, o governo cada vez tem que pagar mais juros, então isso quer dizer que o governo está cada vez mais endividado, quer dizer que o governo ele precisa tomar dinheiro no mercado e ele paga taxas altas, quer dizer que as taxas altas no mercado continuam, isso atrapalha para o Banco Central baixar a taxa Selic. Mesmo que a taxa Selic está diminuindo, vocês percebem que outras taxas no mercado não estão acompanhando, justamente por esses motivos. Aí se obviamente puxa a inflação, dólar não está baixando, toda essa parte, então você vê que uma coisa é ligada à outra. Então, bem, o que dá para fazer? Na verdade, o que precisa fazer, isso é mudar toda a filosofia, toda a mentalidade. Tem que fazer, simplesmente, implementar reformas estruturais para acabar com várias causas desse desequilíbrio fiscal. Por exemplo, a reforma da Previdência. Já fizemos. Não é suficiente, gente. Se estamos terminando todo ano em um rombo de 400 bilhões, quer dizer que ela não foi suficiente. Tem cada vez menos pessoas pagando. Reformas nos gastos públicos. Nós temos uma máquina inchada, uma máquina que gasta demais, entrega de menos e precisa cada vez mais. Isso praticamente insustentável para o Brasil. Cada alguns anos, o Brasil vai apenas à beira do abismo, aí muda e tenta salvar um pouquinho. Aí continua andando de novo até a beira do abismo. Infelizmente, agora nós estamos no caminho que está indo para lá. Simplesmente isso.
E vocês precisam entender que, o que vocês entendam, toda ação tem a reação dela. Se você administra mal o seu dinheiro dentro de sua casa, mesmo que você tenha cheque especial, mesmo que você tenha crédito, mesmo que você tenha vários cartões, um dia esse crédito acaba. Um dia a conta chega para nossa casa e para o Brasil. O Brasil pode enrolar de novo, tem mais recursos, pode enrolar mais, impor a dívida mais, mas um dia a conta chega. E ela chega aos pouquinhos para todos nós. Então, vamos tentar ser mais responsáveis na nossa casa e esperar que o governo também faça parte dele para o Brasil se tornar mais sustentável. Espero que vocês entenderam esse recado e até o próximo vídeo. Aliás, se você não está inscrito no meu canal, se inscreve, curte e comenta se ficou mais uma dúvida nesse assunto. Beijo no coração.